Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Estamos de volta a mais um episódio do Circo a Vapor, o lugar de debate ideias sobre a saúde e sobre uma vida mais saudável e ativa. O episódio de hoje continua à volta do tema que nos tem levado nas ondas da maré. Estamos a falar da saúde mental. E hoje o foco é nos mais pequenos, as nossas crianças e adolescentes. Por isso, se por acaso quiserem saber mais sobre este assunto, não saiam desse lado e ouçam toda a nossa conversa até ao fim. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Catarina Valente, sou enfermeira e a vossa anfitriã deste espaço que mensalmente vos tenho vindo aqui a trazer alguns temas sobre a nossa saúde. Para nos acompanhar nesta viagem pela saúde mental dos nossos futuros adultos, convidamos a estar connosco a enfermeira Tânia Morgado, especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, que trabalha no serviço de pedopsiquiatria do Hospital Pediátrico da Unidade Local de Saúde de Coimbra e que é também professora adjunta da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e da Escola Superior de Saúde de Leiria. Neste momento a desenvolver uma tese de doutoramento na área da literacia em saúde mental de adolescentes. Se isto ainda não fosse suficiente, é também mestre em bioética, pós-graduada em psicopatologia e psicoterapia da criança e adolescente, formanda na especialização de intervenção sistémica e familiar pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. E se isso ainda não bastasse, é também investigadora na UCISE-E e Sintesis, vice-presidente da Comissão de Ética da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, vogal do Conselho Fiscal do capítulo português da Sigma Theta Tau International e ainda secretária da direção da Associação Mente Ciente. Bem, Tânia, incrível, isto eu nem consigo dizer tudo porque isto é provavelmente muito mais. Parabéns por este currículo incrível, que além da parte profissional é também mãe do pequeno João Tiago, muito que eu conhecia há pouco e é um menino muito bem disposto, esposa e filha, uma apaixonada pelo potencial da promoção da saúde mental na redução do estigma da doença mental. Bem-vinda, Tânia. Obrigada, olá, e agradeço desde já a oportunidade por estar aqui convosco. De nada, nós é que agradecemos pela oportunidade de ter alguém que consegue trabalhar esta temática e que está ciente daquilo que é da sua importância e poder também partilhar com todos os nossos ouvintes e com isso trazer aqui um contributo útil, provavelmente, para quem ouve. E, portanto, eu espero que sim. Vai acontecer, vamos a fazer por isso. Então, nunca é mais relembrar aos nossos ouvintes, antes de passarmos à entrevista propriamente dita, para nos seguirem nas plataformas digitais, alimentarem o nosso trabalho e para nos seguirem basta pesquisar por Circo a Vapor, no Facebook, no Instagram e para além disso podem ouvir-nos no Spotify e nas rádios locais que muito amavelmente transmitem as nossas conversas em diferentes horários, como é o caso da Rádio Alive do Sátão, da Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva, da Rádio Ribatavra de Moimenta da Beira, da Rádio Antena Livre de Gouveia e na VFM de Vozela. Espetacular. Falamos muito para muita gente e, portanto, que nos ouvem nestas rádios locais e não só depois também nas redes sociais. Então, Tânia, como é que é isto de trabalhar a saúde mental dos jovens e das crianças e dos adolescentes, uma área tão difícil para muitos de nós? Para quem tem filhos então nesta fase de vida, torna-se assim uma questão ainda mais complexa porque é um desafio constante, mas antes disso, o que é isto da saúde mental no jovem e no adolescente? Como é que definiria? Muito obrigada também mais uma vez por esta oportunidade e pelas questões, e é curioso que falou da questão de ser mãe do João Tiago e estas questões da saúde mental, e é mentira, porque quando foi integrar a equipa que abriu o internamento da pedopsiquiatria, então no Hospital Pediátrico da Unidade Local de Saúde de Coimbra, foi simultaneamente com o facto de ter sido mãe, e isto é muito giro porque ao mesmo tempo que me fui tornando enfermeira especialista de saúde mental naquele contexto, também fui crescendo como mãe. E isto tudo para dizer que estas questões da saúde mental são muito importantes, partindo desde logo de nós, enquanto pessoas, que vamos trabalhando a nossa saúde mental, e depois que ao mesmo tempo, quando nos tornamos pais, mães e que passamos por também transições de vida que nos ajudam também a ser melhores pessoas, e transportar isto para aquilo depois que são os cuidados e para aquilo que somos também como profissionais de saúde, e neste caso como enfermeira especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. É muito complexo o conceito de saúde mental. Se nós pensarmos que saúde é o bem-estar e que é bem-estar a vários níveis, físico, mental, social, quando falamos de saúde mental como sendo uma dimensão também do conceito de saúde, vai muito além disso e é muito mais do que a ausência de doença, não é? É muito mais do que esta capacidade de estarmos bem ou de sentirmos este bem-estar.
Porque a saúde mental exige que nós nos possamos sentir bem a vários níveis, quer connosco e partindo desde logo de nós e da nossa própria saúde mental, mas para depois estarmos bem na relação com os outros, para estarmos bem na adaptação aos desafios da nossa vida, as circunstâncias que nos vão acontecendo, as quais nós não conseguimos controlar, efetivamente, não é? Mas que podemos aprender a lidar com elas e esta reação que é nossa às coisas que nos acontecem, e isso sim está no nosso domínio, não é? E é muito interessante perceber que a saúde mental é realmente é tudo isto, não é? E pensar que ao mesmo tempo é muito subjetivo e depende também muito de cada um de nós, e por isso é importante perceber a individualidade também de cada um. Quando isto é trazido para o contexto das crianças e adolescentes que vivem uma transição desenvolvimental, ou seja, vivem uma transformação física, psicológica, mental, social constante, desde o nascimento até à idade adulta, muitas vezes é como se fossem explosões de crescimento, desenvolvimento, às quais os pais têm dificuldade a reconhecer e a lidar, às quais também os profissionais de saúde também têm esta perspectiva de atenção para com estas situações e tentarmos perceber o que é o normal e o que é que se torna problema ou patológico. E isto é um desafio para todos. Mas o desafio de descobrir isso, ou seja, como é que eu, como mãe, neste caso, e agora aproveitar já que esta dica que me deu, que é, eu sendo mãe, como é que eu descubro o que é mais ou menos normal, o que é que pode não ser tão normal, sendo que às vezes há ali fricções que podem me levar assim, ele se calhar está a descambar até por uma questão mais tímida ou deprimida, ou então é uma coisa mais normal e que eu tenho que dar tempo. Há alguma técnica que podemos dar? Eu acho que se soubesse a resposta a essa pergunta seria uma resposta milagrosa. Mas sim, há alguns sinais e sintomas aos quais nós podemos estar atentos. Em primeiro lugar, eu penso que é importante nós conhecermos aquela pessoa, conhecermos aquela criança, conhecermos aquele adolescente e tentar perceber qual é o seu padrão normal. E eu penso que como pais nós também vamos conseguindo perceber isso. Aliás, eu penso que até é mais difícil para os profissionais de saúde, que muitas vezes estão num contexto temporal específico, não é? De conhecer qual é que é o padrão normal e qual é que efetivamente é ali o padrão anormal ou que foge àquilo que é a normalidade. Mas conhecendo nós, os nossos filhos, percebendo ali um pouco o que é o padrão normal de funcionamento, é importante estarmos atentos a isto, a alterações de comportamento e de perceber se de repente se está a isolar demais, se por acaso está mais irritável connosco, mais irritável com os colegas na escola, se há aqui, por exemplo, até alguns comportamentos de agressividade ou não, se eventualmente há aqui alguma questão mais emocional do foro, mais de tristeza, que possa mais facilmente também expressar este tipo de emoções mais negativas. E só fazer aqui um parênteses, sim, porque as emoções são positivas na nossa vida, quer as positivas e quer as negativas, e passa aqui um bocadinho a redundância, ou seja, existem emoções positivas e negativas e todas elas são importantes na nossa vida e cumprem uma função. Ou seja, se eu estiver triste, provavelmente estarei triste por um motivo e é normal eu estar triste e viver essa tristeza naquele momento. Se eu estiver um bocadinho com raiva, porque às vezes me acontecem situações que eu não gosto e estou a pensar numa criança, roubaram-me um brinquedo, ou caí, ou me magoei, não é? Isso também é normal e cumpre essa função. Agora, efetivamente, quando estes padrões se repetem no tempo e interferem com o funcionamento normal das crianças, ou seja, que eu, por causa destas questões de conflito lá na escola, eu deixo de conseguir ir à escola, então isto é preocupante. Então diria que todas estas alterações que até fui aqui falando, se elas se repetem durante um período de tempo mais longo e se interferem com o funcionamento normal das crianças e adolescentes, exigem a nossa atenção e exigem que fiquemos atentos. É nessa altura que nós, como pais ou cuidadores, ou as pessoas significativas da vida destas crianças e jovens, que devem intervir e que devem o que fazer, porque às vezes nós até identificamos e até percebemos que ali alguma coisa não está bem. É assim, mas o que é que eu posso logo no imediato eventualmente tentar aqui minimizar, mesmo que depois não tenha a resposta toda? O que é que poderia-me... Eu sei que é difícil, nem sempre, cada caso é um caso, obviamente, sim. Mas há alguma linha assim mais... Há coisas que podemos fazer. Em primeiro lugar, ficar atentos e tentar perceber o que está a passar. E tentar explorar, incentivar a comunicação de emoções, tentar perceber o que é que aquela criança ou adolescente está a sentir e se consegue dizê-lo em palavras.
Porque muitas vezes estes comportamentos, até mais desviantes, são, na verdade, um sinal ou um sintoma de um comportamento de algo que está por trás que não está bem. Ou seja, este comportamento acaba por ser algo que nos diz e quer comunicar alguma coisa que pode não estar bem. E neste sentido é importante tentar perceber o que é que está por trás. É como olhar, observar além do observável. É um bocadinho, isto às vezes é com pinças, não é? Nós temos que ir ali na relação com o nosso filho ou com o utente, neste caso com um adolescente que estejamos a cuidar ou uma criança, e tentar perceber. E muitas vezes até vamos por outros caminhos, não é? Vamos por outras conversas, vamos falar das coisas que eles gostam, vamos falar de Dragon Ball e vamos falar da série que anda a ver, e eventualmente podemos chegar a eles por outras vias para tentar depois tocar. Então, e no que é que nessa situação isso te diz, ou o que é que estás a sentir em relação a isso, e, ou seja, abrir este espaço para conversar sobre o que sentimos, para tentarmos expressar aquilo que sentimos e levá-los a que se possam partilhar connosco neste espaço de confiança, de empatia, de compreensão, que é diferente do já lá tu estás outra vez irritado e a falar alto, nem ouves os teus pais, não é? E em vez deste tipo de postura, olha filho, tenho percebido que andas um bocadinho irritado, será que posso ajudar de alguma forma? E não estamos a perguntar diretamente o que é que se passou, porque até podem não querer conversar sobre isso naquele momento e não ter aberto esse espaço, mas dizer que estamos ali, que estamos disponíveis. E esta é assim das primeiras coisas, eventualmente, e mais importantes que possamos fazer, sendo que depois, à medida que vamos tentando perceber e conseguimos perceber efetivamente o que é que está a acontecer, perceber se somos capazes de ajudar, enquanto pais, por exemplo, ou se isso foge um bocadinho à nossa área de controle, de intervenção, eventualmente, e de podermos aqui pedir ajuda a profissionais de saúde. E sim, depois há aqui algumas portas abertas para os serviços de saúde e é importante estarmos atentos para podermos realmente pedir essa ajuda. Brincar, eu ia falar aqui do brincar, porque o brincar é tão importante e às vezes falarmos das coisas que eles gostam realmente é muito... desbloqueia ali um bocadinho a conversa, não é? Mas... hoje em dia, e deixe-me fazer este reparo, nós também temos os nossos miúdos numa fase quase muito intensiva de aulas e atividades e coisas que estão sempre a acontecer na vida deles. Portanto, este momento em que eles possam ter, e depois vou falar da questão da brincadeira, que também não é bem igual àquilo que eu vivia como eu na minha infância e que é um bocadinho diferente atual. Mas como é que nós também damos esta liberdade para que eles possam brincar e também ao mesmo tempo equilibrar entre as dinâmicas todas que têm? Que é necessário, fundamental. Sem dúvida. E o brincar tem uma função importantíssima na vida das crianças. Não só da criatividade, do procurar soluções para os problemas, porque nós podemos trabalhar todas estas competências também, que são competências sociais, né, de aprender a resolver os meus problemas, pela brincadeira. E além disso tem esta componente social tão importante da relação com os outros, que é aquilo que muitas vezes as tecnologias nos vêm tirar hoje em dia. E por isso, este brincar tem uma função realmente importante. E os estudos até dizem que bastam 20 minutos por dia. Aliás, alguns deles agora até já apontam para menos nesta questão do incentivar a estarmos com os nossos filhos. E bastam 20 minutos por dia para estarmos com os nossos filhos a brincar, para podermos ter ganho o dia. E para permitir este espaço de expressão emocional, de podermos, se calhar em vez de, então como correu a escola? Não filho, então o que é que brincaste hoje? Então o que é que tu mais gostaste hoje na escola? O que é que tu gostaste menos? Então, e conta-me lá o que é que aconteceu. E muitas vezes é esta forma de chegarmos também aos nossos filhos, não é? Que naquela pergunta, então como é que correu a escola? Correu bem. Eu digo isso muitas vezes na minha casa, acontece isso. E esta questão do brincar é realmente importante para tentar abrir a relação com os nossos filhos e tentarmos alimentar isto desde crianças, mantendo estas rotinas de brincadeira livre, sem a formalidade das atividades mais instituídas, não é? Vamos para a música, vamos para o futebol, e há sempre esse espaço para as atividades e passamos quase que a semana numa correria de um lado para o outro, sem haver o espaço livre da espontaneidade e até às vezes de um certo relaxamento, não é? Porque depois até falamos das estratégias de relaxamento e meditação com as crianças e até nos adultos, não é? Esta coisa também queria dizer isto, a questão do cuidarmos de nós mesmos, que é importante. Os pais encontrarem espaço para cuidarem de si mesmos, assim como os profissionais de saúde encontrarem espaço para cuidarem de si mesmos, para que possamos cuidar dos outros ainda melhor e estarmos com maior disponibilidade e maior atenção
e efetivamente o espaço de brincar com as crianças e o espaço de jogo com os adolescentes de outras formas criativas é realmente muito interessante. Mas eles fogem-nos muito, e agora a propósito do que falou também, fogem-nos muito para a tecnologia, e isto é um bicho-papão que é difícil de controlar, não é? Sem dúvida. Como é que, porque eu fico sempre assim, eu quero brincar, eu vou fazer aqui o papel de mãe chata. Eu quero brincar com o meu filho, mas ele só quer ir para o tablet, ou só quer ir para a questão de ficar a jogar online, até com os colegas que estão à distância, que eles nem estão presentes. Portanto, depois tornamos-nos os pais chatos em que dizemos, não pode jogar no computador. Mas isto é viável nos dias de hoje? Não é. E nós temos que aprender a lidar com aquilo que temos, e na verdade há muitas competências que também se trabalham nesses contextos, não é? E, há muitas competências de atenção, de foco, também de resolução de problemas, que essas tecnologias também nos permitem desenvolver. Eu penso que tem que haver um equilíbrio, e a palavra equilíbrio, por acaso, acho que ainda não a disse aqui, mas é muito importante em todos os contextos. É importante para a saúde mental, para tudo na nossa vida. E então, não ir de um limite ao outro, não é? Porque efetivamente estas questões, em alguns adolescentes, e nós temos tido essa experiência de adolescentes que ficam dependentes das tecnologias e que passam a sua vida em torno das tecnologias, e deixam de comer, e deixam de ir à casa de banho, e deixam de se autocuidar, deixam de tomar banho. E isto sim é muito preocupante e exige uma intervenção urgente dos profissionais de saúde, nomeadamente na área da saúde mental. Mas na verdade, na rotina diária das crianças e adolescentes, eventualmente estas tecnologias vão sendo incluídas, mas tem que ter o controle dos pais. E aqui a imposição de regras e limites, que é para tudo. É para isto, mas também é para tudo o resto na nossa vida, porque na verdade nós também precisamos destas regras e destes limites, ainda que, claro, possa haver exceção à regra, mas elas devem servir para organizar, e nós sabemos que é organizador do desenvolvimento das crianças e adolescentes. E então ir permitindo, à medida que, aliás, há orientações, nomeadamente nesta área, para a idade em que se deve ter contacto com, o tempo que se deve ter em contacto com, não é? E todas estas orientações e indicações são importantes para nós podermos seguir e ir ajudando neste controle de regras e limites. Isto também é uma questão do exemplo, porque nós também, como adultos, eventualmente, também estamos muito dependentes das tecnologias e também nos viramos um pouco para isso. Já agora aproveito para perguntar se também nós, como adultos, quais são os sinais de alerta que podemos ter para evitar estarmos assim a achar que estamos demasiado a entrar num limite de dependência da tecnologia, do telemóvel. Será eu ver o telemóvel a 5 minutos, a cada 5 minutos? Isso já seria preocupante, até porque depois transportamos um pouco para os nossos medos. Uma questão muito interessante, e agora por acaso, quando estava a ouvir a Catarina, quase que ia aqui à minha infância, não é? Que nós não tínhamos estas tecnologias, os nossos pais não tinham estas tecnologias, e na verdade, não podendo viver sem elas, o que é o normal de passarmos se calhar um turno de trabalho inteiro sem termos os nossos telemóveis e percebendo também o que é que se está a passar com os meus filhos, e se nos ligam da escola, isso. Mas eu penso que nós próprios temos que colocar alguns limites também a nós próprios. E quando estas tecnologias, tal como para as crianças e adolescentes, podem interferir no seu funcionamento, quando elas interferem também no nosso funcionamento normal, da nossa prática de vida diária, então aí temos que estar atentos, sim, sem dúvida. Porque se eu deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque de repente passo demasiado tempo no telemóvel, alto lá, então, ok, se calhar fiz aqui um intervalo, a lavar a roupa, a passar a ferro, mas, olha, tenho que fazer isto e tenho, não é? E não dá para adiar, por isso, irmos nós também estando atentos a isso, claro. Bem, isto era só uma dica para os pais também, como exemplo, nós estarmos sempre atentos também a nós mesmos. Às vezes sem darmos conta, ou estamos no telemóvel, os nossos filhos depois repetem, e depois como é que... O comportamento, sem dúvida. Nós somos modelos, Catarina, tal e qual. É? Nós somos modelos e efetivamente devemos promover esta modelagem. Eu recordo-me de algumas situações que por vezes o meu filho pede no telemóvel quando estamos em jantares ou em algum evento mais familiar ou com amigos. E o que é certo é que eu encontro é difícil às vezes termos esta criatividade, mas às vezes, olha, é na própria toalha de papel da mesa do restaurante e estamos a jogar ao galo, ou a tentar fazer o jogo das palavras, a jogar a forca, ou seja, e isto é difícil quando num contexto social
realmente olhamos para o lado e há uma série de tecnologias em cima das mesas e efetivamente é mais fácil, se calhar, para eu conseguir conversar com os meus amigos, dar um telemóvel ao meu filho. Ou seja, também queria dizer, até para não nos sentirmos demasiado culpados, não é? Enquanto pais e enquanto profissionais de saúde, porque a certa altura, de repente não posso fazer nada. Não, eu acredito que haja momentos em que nem sempre nem nunca, não é? E por vezes é importante, se calhar, eu estar a conversar com os meus amigos porque é um assunto demasiado sério e se calhar, olha, fica um bocadinho aqui com o telemóvel durante 5, 10 minutos e esta coisa do definir tempos, não é? É durante este tempo, porque isto entra na tal dinâmica das regras e limites. Se nós definirmos aquele tempo, nós conseguimos mais facilmente fazer cumprir, não é? E então é nem sempre nem nunca, mas realmente estarmos atentos a essas questões. Pois, eu digo sempre que isso é um equilíbrio muito difícil e estava a rever algumas coisas também, e ainda bem que espero que os nossos ouvintes também entendam e revejam a sua própria forma de fazer com os nossos jovens e adolescentes, porque realmente às vezes cada um, como eu digo, mas devemos ser também pais demasiado... Isto aqui, os pais helicóptero, como eu costumo dizer, que andam sempre à roda, e hoje em dia parece que há assim uma série de pais helicóptero muito dentro. O que é que diríamos aos pais helicóptero para terem... Eu diria aos pais helicóptero para irem observar a Amazónia. Isto é muito interessante porque, lá está, é importante que os pais estejam atentos e sobretudo na adolescência, numa fase de vida em que os adolescentes querem ter o seu espaço, que se fecham nos quartos, que querem ter a sua privacidade e é importante dar esse espaço, num espaço que seja controlado, na verdade. Estamos por perto, estamos por ali, mas efetivamente vamos dando esse espaço. E esta é uma das situações, mas por outro lado, quando estamos demasiado, há a tendência para se fechar a concha, não é? E então, lá está, afastar um bocadinho quando sentimos que estamos demasiado a invadir o espaço, principalmente um adolescente que começa a querer ter o seu próprio espaço, mas estando perto. É aquela questão do, eu estou a ver, pensas que não, mas eu estou aqui, estou a ver, estou perto, estou a observar, mas estou-te a dar espaço. E na verdade não deixei de ter controlo sem te dar o espaço que tu precisas. Boa dica. O espaço QB, não é? Exatamente. Aquele como o salzinho só, não demasiado. Exatamente. Outra coisa, agora passando aqui para um pequeno foco diferente, que é a nossa comunidade, porque os pais são a primeira linha e que estão ali ao lado e que supostamente são os cuidadores mais privilegiados, porque veem e testemunham o crescimento de uma criança e as suas transições de vida, como falava muito bem, mas e o papel da escola e da comunidade, porque englobados, não é? Ninguém cria uma criança sozinho, a comunidade também faz parte deste núcleo. Como é que, neste caso da saúde mental, a escola, qual é o papel que pode ter aqui? Que intervenção? Sem dúvida, e essa questão é mesmo muito interessante, até porque nós estamos inseridos na comunidade, todos, não é? Todos nós, numa comunidade, e a escola tem um papel importantíssimo, ao ponto de nós por vezes pensarmos que eles passam mais tempo na escola do que nas nossas casas durante a semana, se pensarmos nisto, não é? E é muito importante, e os nossos professores, assistentes operacionais e toda a comunidade escolar neste momento é um grande suporte para os nossos filhos e para as nossas crianças, para os nossos adolescentes no geral. As escolas parece-me que cada vez mais têm uma política de cuidar da saúde mental, e estas questões são muito interessantes. Há vários projetos aí no terreno. Eu conheço alguns de perto, por exemplo, o projeto Mais Contigo, que está implementado a nível nacional e até internacional, que desenvolve aqui algumas competências socioemocionais e de promoção da saúde mental e da prevenção do suicídio, por exemplo. Outros projetos muito interessantes, dos quais também tenho feito alguma formação para trabalhar até com pais, o programa Mais Família Mais Jovem, o programa Anos Incríveis, os Superpoderes para a Vida, por exemplo, que para crianças ainda no ensino básico, no primeiro ciclo de escolaridade. Ou seja, há aqui vários programas que estão validados, e eu também gostava de ressalvar isto, não é? Há pessoas a investigar estas coisas, há pessoas a mostrar que isto tem ganhos em saúde e que são feitos de forma sistemática e de forma metodológica, que segue um método. Eu posso falar, por exemplo, da minha experiência de doutoramento, que foi assim também um grande desafio desenvolver este projeto, mas desenvolvi um programa de promoção da literacia em saúde mental sobre a ansiedade. E numa componente até muito normativa da ansiedade, que a ansiedade também tem uma função na nossa vida,
com adolescentes no 9º ano. Isto foi muito interessante, porque fui para o terreno. Aliás, antes de ir para o terreno, fiz uma série de estudos, fiz como a investigação manda, a revisão da literatura, depois fiz estudos compridos para tentar validar o conteúdo da intervenção, depois fiz um estudo de viabilidade para perceber se aquilo funcionava, a seguir fiz um estudo piloto, já com turmas, como a turma experimental e a turma controle, ou seja, isto tudo para dizer que é importante que a investigação sirva à comunidade e que sirva às pessoas, e que possamos trazer e desenvolver programas que ajudem os outros sustentados e cientificamente sustentados, e isto na verdade foi o que me deu assim muita satisfação fazer também no meu programa de doutoramento, que é o desenvolvimento deste tipo de programas que fiquem acessíveis à comunidade. É claro que agora o grande desafio é replicar isto, é levar a mais pessoas e pronto. Para isto tudo depois entram aqui outras questões, não será certamente o tema da nossa conversa hoje, como questões económicas e financeiras para sustentar este tipo de programas, naturalmente, mas sim, há aqui um interesse muito grande das escolas que eu vou reparando, e também há a disponibilidade dos profissionais de saúde, e neste caso da saúde mental, para articularem com a comunidade, com os recursos que já existem na comunidade, com os nossos colegas que desenvolvem a saúde escolar, com os colegas que estão na psicologia, que estão próximos das pessoas também no contexto quer escolar, quer da comunidade. Isto são dicas valiosas, porque muitas vezes nós não sabemos os programas que existem e ouvimos falar pontualmente, mas é bom saber que isto está a acontecer. É verdade. E isso é muito interessante, porque este tipo de programas permite inclusive, e desculpa interrompê-la, Catarina, só para dizer que permitem identificar e encaminhar depois para os cuidados diferenciados, para chegarem à pedopsiquiatria, por exemplo. E é claro que esta articulação entre os diferentes contextos também de cuidados é muito importante. Os cuidados de saúde primários, que estão perto das pessoas, e os cuidados de saúde diferenciados, que estão lá para dar a resposta na retaguarda e muitas vezes em crise, né? Damos a resposta em crise, às situações. É claro que o ideal seria mesmo haver aqui uma monitoração mais constante e haver este trabalho até de estigmatização também, porque ainda é muito difícil procurar ajuda, não é? E nós pensamos sempre que a doença mental está com o outro, nunca nos acontece a nós. E ainda existe muito estigma e autoestigma, ainda existe aqui muitas questões complexas relacionadas com a doença mental, e que quanto mais falarmos sobre isto, efetivamente melhor. Mesmo. É isso que temos feito aqui e espero que chegue a muitos. Agora, eu sei que tem também uma coisa muito interessante, e falei logo aqui na apresentação, que faz parte então da nossa associação, da nossa não é minha, de salvo seja, mas da vossa associação, que é Mente Ciente. E o que é isto? Porque também é uma espécie de uma ferramenta que a comunidade também pode aceder. Sem dúvida. Então, o projeto Mente Ciente nasceu de alguns profissionais que trabalham no contexto de pedopsiquiatria e que vão para a comunidade promover a literacia em saúde mental dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos assistentes operacionais, ou seja, da comunidade. E o que estamos a desenvolver é, durante 2 anos, ir aos municípios da região de Coimbra, desenvolver este tipo de intervenção de promoção da literacia através de algumas palestras, alguns workshops, e no fundo é organizado em várias temáticas que depois são selecionadas em função da identificação das necessidades, e em que há ali uma capacitação também da nossa comunidade para poderem lidar melhor com estas questões da saúde mental das crianças e adolescentes. E tem sido muito interessante fazer este percurso. Eu vou deixar aqui o link, aliás, depois partilho também, que é a questão de procurar Mente Ciente, encontram logo, tem uma página linda, super bem construída, fácil de perceber qual é a dinâmica, e se tiverem curiosidade e alguma coisa, contactem com eles, porque eu tenho a certeza que vos vão responder, verdade? Verdade, obrigada. É verdade. Bem, com isto quer dizer que têm todos à disposição uma série de recursos e que na questão dos nossos jovens e adolescentes estamos sempre também atentos, não é? Alguma mensagem final? Sim, olha, por acaso gostava de vos deixar aqui um pensamento do Khalil Gibran, que é um poeta que eu gosto muito, e ele diz-nos, enquanto pais e enquanto profissionais de saúde na área da saúde mental, ele diz-nos: os teus filhos não são teus filhos, são filhos e filhas da vida, e por isso vêm através de ti, mas não de ti. E embora estejam contigo, a ti não te pertencem. Podes dar-lhes amor, mas não os teus pensamentos, pois eles têm os seus próprios pensamentos. Podes abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, pois as suas almas residem na casa do amanhã, do futuro, que não podes visitar-te sequer em sonhos. Podes esforçar-te por te aproximar deles, mas não procures nunca fazê-los iguais a ti,
pois a vida não recua, não se retarda no ontem. E tu, e eu penso que aqui esta é a grande mensagem para nós enquanto pais e profissionais de saúde, tu és o arco do qual os teus filhos, como flechas vivas, são disparados. Que a tua inclinação na mão do arqueiro seja sempre para a alegria, porque tanto é a alegria daquilo que envias como aquela que fica. E isto é fantástico. Isso é tão bonito, isso é mesmo bonito. E não podíamos acabar da melhor forma com esta mensagem de olhar para o futuro com uma alegria incontagiante. Isso foi muito bonito. Muito obrigada, Tânia. Obrigada por ter vindo, por ter estado aqui connosco e por nos falar que a saúde mental é um cuidado que devemos ter ao longo da vida também, desde que nascemos, quando somos jovens, adolescentes e depois sempre também cuidando de nós.